Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, dando continuidade aí a esses vídeos mostrando da onde vieram fórmulas, teoremas que a gente vivencia, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque é bem improvável que você já tenha visto isso, né? A ideia desse vídeo é servir mais como uma curiosidade do que realmente te ensinar alguma coisa, né, de onde que veio algo que você já viu, né? Mas eu vou tentar de fato demonstrar da onde que vem essa regra. Mas essa regra aqui em especial, ela é extremamente útil para quem trabalha investindo. Então, quem quer investir, trabalha com juros compostos, provavelmente já ouviu falar dessa regra, ou se não ouviu, vai achar ela extremamente útil no dia a dia, né? Até porque você consegue fazer os cálculos todos de cabeça, né? De uma forma muito mais simples, tá? Então vamos lá. O que é a regra do 72, só para explicar? A regra do 72 me diz o seguinte: se eu tiver uma taxa I aplicada em juros compostos, eu consigo saber o tempo para dobrar o meu rendimento fazendo o seguinte, ó. Eu pego 72 e divido pelo valor da taxa. Só que a minha taxa, por exemplo, vai ser 100 vezes a taxa real, né? Então, se chamar de TX, tá? Então, 100 vezes TX vai ser o valor do I. Né? Então, por exemplo, se for 20%, eu não vou escrever 0,2, eu vou escrever como sendo 20, tá certo? Só para você entender. Então, por exemplo, se eu investir R$ 1.000 em regime de juros compostos, a regra do 72 me garante, né, que esses R$ 1.000 eu vou receber depois de determinado tempo, sabendo quanto que é a taxa conforme esse período. Então, se for 2% ao ano, né, então eu pego 72, divido por 2, eu sei que isso vai dobrar daqui 36 anos, tá certo? Se fosse, por exemplo, minha taxa fosse de 10%, seria daqui 10% ao ano, seria daqui 7,2 anos, mais ou menos, certo? Então é bem simples, né? Você usa bastante essa regra para quem investe, né? Principalmente em títulos que seguem a ideia de juros compostos, beleza? E eu vou provar para você de onde que vem essa regra, beleza? A fórmula do montante em um investimento que envolve a parte de juros compostos é a seguinte: o montante do meu investimento é o capital investido vezes 1 mais a taxa que eu estou trabalhando vezes o número de períodos. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 que eu investi, tá? Aí eu peguei e estou trabalhando com uma taxa de, sei lá, 10%. Mas 10% ao ano, e eu vou ficar com esse valor investido por 2 anos, eu consigo calcular isso como sendo 1,1 ao quadrado vezes 1.000. Esse vai ser o montante que eu receberei no final referente a esse investimento. Então essa fórmula me diz o valor total do que o investimento vai adquirir lá no final do período. Então esse é o montante, beleza? Então, quando eu trabalho com a regra do 72, eu quero saber o tempo para dobrar o capital investido. Então, o meu montante no final vai ter que valer 2 vezes o capital investido. E isso vai ter que ser igual ao capital investido mais 1 mais I aqui elevado a N, tá? Aí o que eu faço? Eu simplifico o capital investido com o capital investido do outro lado. Vou ter então 2, que vai ter que ser igual a 1 mais I elevado a N. Beleza? O próximo passo, eu vou fazer o logaritmo neperiano dos dois lados. E veja por quê. Vou ter logaritmo neperiano de 2 e logaritmo neperiano desse lado, para poder exatamente tombar esse valor de n. Então eu vou ter n vezes logaritmo neperiano de 1 mais i. Beleza? Nesse sentido, quanto que vale mais ou menos? O logaritmo neperiano de 2 está ali na faixa, mais ou menos, de 0,69, tá certo? Então aqui eu estou fazendo uma aproximação. Isso é igual a n vezes logaritmo neperiano de 1 mais i. Aí eu jogo esse logaritmo neperiano dividindo. Aí eu vou ter que meu n é aproximadamente 0,69 de logaritmo neperiano de 1 mais i, tá? Veja o seguinte, como esse meu log está trabalhando com valores muito baixos, né, minha taxa aqui é praticamente um valor ínfimo, né, então é basicamente 1, alguma coisa, como é um valor extremamente pequeno, né, eu posso afirmar com certa assertividade que esse logaritmo ele é praticamente igual ao valor de i. Né? Então a gente faz uma aproximação, a gente diz que o logaritmo neperiano de 1 mais i equivale ao próprio valor de i.
né? Então, aqui não é uma solução, né? Essa regra do 72 não é uma regra exata, mas ela te dá uma aproximação. Então, você vai ter, então, que o número de períodos que você vai ter que aguardar para dobrar teu investimento é igual a 0,69, aproximadamente, né? 0,69 dividido pela taxa que você está usando. Só que, como eu disse, na regra de 70, dos 72, você não vai pegar 72, por exemplo, minha taxa é 20%, você não vai pegar 72 e dividir por 0,2, você vai dividir por 20. Então, a ideia é que você multiplique esse valor aqui por 100, tá? Para você poder trabalhar com essa ideia sem a ideia do percentual, né? Você trabalha como se o valor de 20% fosse o valor inteiro, né? Mas não o valor decimal, que seria o correto. Então a gente multiplica por 100 para que possa operar dessa forma. Então vou ter 69 dividido por essa taxa aí, como eu falei, no valor inteiro, né, que não seria o correto, mas que facilita na hora de você pensar. Aí você vai me perguntar, mas pô, por que que então, se você chegou em 69, por que que a regra do 72 usaram 72, sendo que deveria ser 69 que eu deveria dividir pela taxa? Pelo seguinte, né, essa regra, na verdade, ela surge com um contador, né, muito famoso, um contador, acho que se não me engano até o pai da contabilidade, que era um italiano chamado Luca Pacioli, né? Mas quando eles criaram essa regra do 72, eles viram que o 69, que seria o valor adequado, né, não era um número muito simples de você manipular, porque se você olhar, vamos ver quantos divisores tem o 69. Vamos fazer a decomposição. Se eu dividir por 3, eu vou ter 23. E 23 é primo. Ou seja, eu tenho 3 divisores apenas. Eu tenho o número 3, o 23 e o 3 vezes o 23, quer dizer, 4, né? Eu tenho o 1 também, né? O 1, o 3, o 23 e o 69. Ou seja, 4 divisores é muito pouco, né, para poder trabalhar. Além do que, quando eu uso taxas muito altas, como 69 ou acima de 20, acho que a partir de 20 ali já começa a ficar um valor mais elevado, o erro da tua função cresce. Então a tua aproximação não fica tão boa. Então a ideia da regra do 72 é quando você trabalha com taxas mais baixas e que estão mais no mercado, como 1% ao mês, 2%, 10%, ali no máximo uns 20%, 15%, são taxas em que a tua aproximação ela fica adequada, mas acima disso o teu erro cresce muito, né? Então você não pode usar essa regra quando os valores das taxas são muito elevados, tá? Então veja que o 69 ele só tem 4 divisores e 2 deles são taxas elevadas que você não pode aplicar. O 69 não dá, entendeu? O 23 já está muito alto. Então eles viram o seguinte, que valeria mais a pena se eles aumentassem esse valor um pouco para 72, porque o 72 é um número que é divisível por vários valores. Ele é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 3, por 4, é divisível por 6 e etc. Então é um número que tem muitos divisores, né? E por isso que eles acabaram adotando o 72 e não o 69, que seria mais correto. Mas para aplicações práticas, o 72 ajuda muito na hora de você fazer cálculo, porque é fácil, né? Existem vários divisores para você utilizar. Isso daí é a mesma situação, né? Por que que eles utilizaram uma volta completa, um número como 360, que é um número relativamente estranho, né, pra gente? Usaram a volta completa do círculo, né, como sendo 360 graus, porque 360 é divisível por vários valores. É divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 5 também. Então, como ele é divisível por muitos números, acabaram adotando 360. Né? Então veja que muitas vezes eles utilizam esses valores pensando que eles podem ser divididos por vários fatores, né? E por esse motivo que acabam utilizando esses valores, né? Então aqui no caso da regra do 72 foi a mesma coisa. Então era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!